Glória a Deus. Meus queridos irmãos, com muita alegria, mais uma vez, eu vos saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo e recebam todos a boa noite, aquela noite maravilhosa na presença do Deus Todo-Poderoso. Que bom é poder ter vocês por aqui nessas plataformas digitais para juntos nós louvarmos o nome do Senhor, para juntos nós ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, o Senhor Deus tem ministrado uma palavra em meu coração e eu gostaria de compartilhar convosco esta noite aqui nessa live. Uma palavra muito simples, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples, porém é poderoso. É um Evangelho de impacto. Eu quero falar com vocês um texto bastante conhecido, uma palavra muito conhecida. Eu quero falar com vocês nesta noite sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. A multiplicação dos pães e dos peixes. Então fica conosco nessa live até o finalzinho dela, porque os céus têm algo grande reservado para ministrar sobre a sua vida. E esta noite pode ser a noite da sua bênção, da sua vitória. Para tanto, eu quero deixar para a nossa meditação alguns versos bíblicos aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 9, a partir do verso 11 a seguir, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E sabendo isto, a multidão os seguiu. Ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12, disseram-lhe, despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse, dá-lhes vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estava ali quase 5.000 homens. Disse então Jesus aos seus discípulos, fazei-os assentar em ranchos, ou seja, em montantes, de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar todos. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, partiu-os, deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. O último verso 17 diz assim, e comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos cheios de pedaços de pães. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo sempre operou milagre na Bíblia Sagrada. Exatamente 35 milagres são catalogados nas páginas dos Evangelhos acerca dos milagres que Jesus realizara. Jesus realizou tantos milagres dentro da Bíblia Sagrada que se fosse catalogar, se fosse escrever todos os milagres que Jesus realizou, não caberia livro no mundo para datar, para informar, para inserir todos os milagres que Jesus realizou. É bem verdade que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porém, em 3 anos e meio, Jesus realizou milagres extraordinários. E a boa notícia para a sua vida esta noite é, ele não parou de realizar milagre. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 13 e o versículo 8, que Jesus Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje e é eternamente. Então Jesus não muda,
ele é o mesmo. E essa noite ele pode realizar um grande milagre na sua vida. Quem sabe você esteja à espera de um milagre. E essa noite pode ser a noite do seu milagre. Pode ser não, eu profetizo como servo de Deus que esta noite é a noite do seu milagre. Então aqui nessa passagem bíblica que nós lemos, temos a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ele está no deserto, rodeado de uma grande multidão. E naquele dado momento, ele vai realizar uma multiplicação espetacular de pães e peixe, saciando toda aquela multidão, e o nome de Jesus será glorificado. E todos saíram daquele lugar, abastecido, fortalecido e cheios da provisão do Senhor nosso Deus. Porém, meus amados irmãos, quando eu vos falo acerca da multiplicação dos pães e dos peixes, dentro dessa perspectiva bíblica, encontramos aqui nesse texto algumas pérolas, algumas riquezas, algumas lições. E eu gostaria de repartir com vocês estas lições dentro dessa passagem bíblica. Observa, no verso 11 a Bíblia fala: e sabendo isto, a multidão o seguia. Perceba que aonde Jesus estava, uma grande multidão o seguia a ele. Por quê? Aonde Jesus estava, tinha muita gente, sempre tinha uma grande multidão que seguia Jesus. É bem verdade que alguns dentro da multidão seguia a Jesus somente por causa dos milagres. Outros seguiam ao Senhor Jesus porque verdadeiramente eles estavam ali para adorar o Mestre. Então a Bíblia fala que aonde Jesus Cristo passava, uma grande multidão o acompanhava e coisas extraordinárias aconteciam. Perceba comigo o verso de número 12. A Bíblia fala que o dia começou a declinar. Então chegam os discípulos e vai falar assim: mestre, despede esse povo aí. Manda essa multidão embora, mestre, porque já está tarde e nós não temos comida. É melhor despedir essa multidão para que elas vão até as suas aldeias e se agasalhem e achem o que comer. Perceba que os discípulos, eles não têm um mínimo de compaixão nesse momento. Quando eles pedem para Jesus despedir a multidão, eles não estão pensando na barriga das pessoas. Eles não estão pensando no bem-estar da multidão. Eles não tiveram compaixão naquele momento. Os discípulos chegaram e disseram: mestre, despede a multidão. Manda que essa multidão vai para as suas casas, vai embora para as suas aldeias, porque já está tarde. Só que perceba que a visão de Jesus é diferente da visão dos discípulos. Enquanto eles não tinham misericórdia, Jesus é ao contrário. Jesus não despediu a multidão vazia. Por quê? Porque Jesus, ele tem misericórdia. E quando a Bíblia fala que nós temos que sentir os sentimentos que houve em Cristo Jesus, houve muitos sentimentos em Cristo Jesus. O sentimento do amor, ele amava sem receber nada em troca. O sentimento do perdão, ele perdoava com facilidade. E um outro sentimento que tinha na pessoa bendita de Jesus era o sentimento de misericórdia. Então ele, como Senhor da vida, não poderia despedir a multidão de mão vazia. É semelhante a essa live nessa noite. Você pode ter certeza que Jesus, ele não vai finalizar essa live
sem conceder algo sobrenatural na tua vida. Você que está nos assistindo, esse Café com Bíblia, você que está ouvindo essa palavra, a palavra do Senhor nosso Deus, ao término dessa live, Jesus ele vai finalizar com chave de ouro. Então vale a pena. Essa noite pode ser a noite do seu milagre. Pode ser a noite do sobrenatural de Deus na sua vida. Vamos caminhar aqui. E a Bíblia fala que o lugar que Jesus estava era deserto. No deserto não tem suficiência. No deserto não tem provisão. Só que o deserto aqui foi palco de milagre para Jesus realizar a multiplicação de maneira sobrenatural. Olha que interessante. Tem pessoas que pensam que Jesus só realiza milagre dentro do palácio, no lugar que tem conforto, aonde não falta nada, mas a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que o palco, o ambiente é o deserto. Só que quando Jesus quer realizar o milagre, ele não depende do ambiente para ele realizar o milagre. Ele não depende da geografia para ele realizar o milagre. A Bíblia fala que a geografia, que o ambiente, que o lugar que eles estavam era justamente o deserto. Deserto, você não encontra suprimento, mas Deus é Deus de monte e é Deus de deserto também, de vale também. Então, o mesmo Deus que trabalha, que fala, que supre a necessidade no monte e no vale, é o mesmo Deus que realiza grandes obras no deserto. Então, se você está atravessando um deserto espiritual, só glorifique a Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus permite que você esteja dentro de um deserto, você entra no deserto de uma maneira, mas você não sai do deserto da mesma forma que você entrou no deserto. Ou seja, a saída, ela promove milagre. A saída é melhor do que a entrada. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. E aqui a Bíblia fala que haviam ali aproximadamente 5.000 homens. E estava ali um moço, que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Perceba, quando Jesus lança a palavra e diz assim, alguém de vocês aí tem alguma coisa? A Bíblia fala que no meio da multidão aparece um jovem. Alguns teólogos até dizem que o nome daquele jovem é Estevão. O jovem chamado Estevão sai do meio da multidão e apresenta para Jesus de Nazaré 5 pães e 2 peixinhos. Perceba, olha o que Jesus vai fazer com 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, Jesus, ele não precisa de muita coisa. Ele não precisa de coisa grande para ele realizar o milagre. Apenas 5 pães e 2 peixinhos já é o suficiente. Só que o interessante é que 5 pães e 2 peixinhos na minha mão não acontece nada. 5 pães e 2 peixinhos, quando estão na mão de Jesus, ou glória a Deus, aí a história é diferente. Aí o milagre acontece. Porque 5 pães e 2 peixes na nossa mão não vai acontecer nada. Mas a Bíblia fala que entregaram os 5 pães e os 2 peixes nas mãos de quem pode fazer o milagre. E quem pode fazer o milagre é Jesus de Nazaré. A Bíblia fala que Jesus vai dar ordem para os discípulos. E diz para os discípulos, olha, fale com a multidão, que era 5.000 homens que estava dentro do deserto. Fale para eles se assentar, para eles fazerem calmaria, porque eu vou abençoar o pão. Então, quando eles sentaram de maneira organizada, perceba, no cenário do milagre, Jesus trabalha com organização. É por isso que você tem que priorizar
algumas coisas na sua vida. Quando você prioriza o reino de Deus na sua vida, e quando você consegue ser uma pessoa disciplinada nas suas tarefas diárias, isso fala de ordens, isso fala de obediência. Então a multidão sentou de 50 em 50, calmamente, de maneira organizada. E a Bíblia fala que Jesus então vai pegar o pão, os pães e o peixe. 5 pães e 2 peixes. E Jesus vai abençoar, ou seja, ele vai elevar a Deus, ele vai apresentar a Deus. Perceba que quando você apresenta, você está necessitando. É por isso que, em primeiro lugar, nós devemos sempre consagrar tudo o que nós temos ao Deus Todo-Poderoso. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, Abraão o entregou. Ele não pensou 2 vezes. Quando Samuel nasceu, Ana entregou no templo do Senhor. Então, quando você prioriza o reino de Deus na sua vida, é meio caminho para você receber o milagre. E a Bíblia fala que Jesus vai abençoar os pães e os peixes. E Jesus vai multiplicar 5 pães e 2 peixes. Observe comigo, quando você olha realmente na perspectiva humana, 5 pães e 2 peixes, dá para 5.000 homens comer? Não dá. Mas com Jesus dá. Oh, glória! Jesus está falando, aquilo que é impossível para você, nas mãos de Jesus, vira possível. Ou seja, Jesus ele está tornando em possibilidade aquilo que hoje você olha e você diz assim, isto não dá. Isto é impossível. Então Jesus vai multiplicar 5 pães e 2 peixes e vai alimentar aproximadamente 5.000 homens. Lógico, sem contar as mulheres e sem contar as crianças. E é interessante que Jesus ora, multiplica. E Jesus dá os pães, entrega na mão dos discípulos. E os discípulos na mão da multidão. Ou seja, o instrumento do milagre passa pelas mãos dos discípulos. Quem multiplica é Jesus. Os pães e os peixes, na mão do homem, não acontece nada. Mas os pães e os peixes, nas mãos de Jesus, está entregue nas mãos certas. Aí acontece o milagre. Só que o milagre, o instrumento do milagre, ele passa pelos discípulos. Jesus entrega aos discípulos. Jesus não poderia multiplicar e entregar diretamente para a multidão? Poderia. Mas por que Jesus, quando ora e multiplica, entrega primeiro nas mãos dos discípulos? Porque Jesus te chamou para você ser discípulo dele. E o instrumento do milagre precisa passar nas mãos dos discípulos. Pastor, o que é o discípulo? Discípulo é todo aquele que serve a Jesus. Discípulo é todo aquele que parece com Jesus. Pastor, como é ser parecido com Jesus? É falar o que Jesus falou. É viver como Jesus viveu. É realmente praticar aquilo que Jesus praticou. É dar testemunho como Jesus deu testemunho. Então, o discípulo de Jesus, ele é parecido com Jesus. Glória a Deus. Está lembrado de Pedro? Na noite da crucificação, quando Jesus estava sendo levado, estava sendo julgado no sinédrio para ser crucificado. O que aconteceu com Pedro? Pedro, ele foi se esquentar em uma fogueira. Olha só, era discípulo. E quando o seu mestre estava sendo julgado para ser crucificado, o seu discípulo vai fazer o quê? Se esquentar numa fogueira. Aí chegam os soldados, olhou para ele e falou assim, você é um deles. O que foi que ele disse? Não, eu não sou um deles, eu nem conheço esse tal de Jesus. Depois chegou outro e disse assim, tu és um galileu que estava com aquele tal de Jesus. A tua fala parece, a tua vestimenta parece. Ele negou, não, nunca vi esse homem na minha vida. Aí chegou o terceiro e disse assim, és tu um dos 12? Porque a sua fala denuncia.
os seus trajes denuncia. As características da sua fala é igualzinho às características dos discípulos que andavam com aquele tal de Jesus. Ele negou. Mas o interessante da história é que todo discípulo parece com seu mestre. Glória a Deus. Então Jesus entrega na mão dos discípulos os pães e os peixes. E os discípulos na mão da multidão. E é interessante que quando os discípulos vai passando os pedaços de pães na mão da multidão, oh glória, o milagre vai acontecendo instantaneamente. E Jesus multiplicou e a provisão de Deus desceu naquele deserto. Deixa eu liberar rapidamente uma palavra profética da parte de Deus para a sua vida. Nesse teu deserto, você não vai morrer e não vai ficar em crise. Ei, a crise, a escassez pode até bater a porta da sua casa, mas a crise, a escassez, ela vai ficar do lado de fora. Sabe por quê? Porque a provisão de Deus está chegando dentro da sua casa, ainda que seja neste deserto. Deus cuida de você. A Bíblia fala que Deus suprirá todas as suas necessidades em glória, segundo as riquezas da sua soberana glória. Então, a multiplicação dos pães e dos peixes. Para finalizar essa palavra de reflexão, e nós ouvirmos uma outra palavra aqui com a nossa missionária irmã Maria, a Bíblia fala que todos comeram e ficaram saciados. Oh glória, não faltou pão no deserto. Que padaria gloriosa é a padaria do céu, é a padaria celestial. Irmãos, 5.000 homens comeram e ficaram saciados dos pedaços de pães. E sabe o que a Bíblia fala para concluir? Que ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pães. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus faz além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Agora é interessante que Deus sempre trabalha com a soma. O milagre de Deus é com soma e com multiplicação. Deus não trabalha com diminuição. Ou ele soma ou ele multiplica. E sobraram 12 cestos. Olha que profético isso daqui. Por que sobraram 12 cestos? Não está na Bíblia. É somente uma conjectura minha. Quem sabe sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pães. Por quê? É uma alusão que eu faço essa noite. Quantos discípulos que Jesus tinha? 12. Eu acredito que cada um pegou um cesto, colocou na sua cabeça e foi embora para a sua casa. Imagina Pedro, o apóstolo Pedro, o Pedrão, chegando em casa com um cesto cheio de pedaços de pães. Os filhos de Pedro correndo, papai, papai, o que foi isso? O que é isso ali no cesto? E Pedro dando o relatório, Jesus de Nazaré, apenas com 5 pães e 2 peixes, multiplicou de maneira sobrenatural, alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães. Sabe por que foi 12? Porque o número 12 é profético. O número 12 é profético. A Bíblia fala das 12 tribos de Israel. O número 12, ele é profético. A Bíblia fala das 12 portas da Nova Jerusalém. E cada porta é uma pérola. Número 12 é profético. A Bíblia fala que no céu também vai estar os 12 apóstolos e os 12 da tribo de Israel. Por quê? Porque o número 12 é profético, né? Tanto que quando os ponteiros do relógio se encontram no número 12, termina um dia e começa um outro dia e se aproxima a vinda do Filho do Homem. Então, que vocês possam ficar com esta palavra, a multiplicação dos pães e dos peixes. Entrega aquilo que você tem nas mãos de Jesus, porque nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixinhos viram a padaria. Por quê? Porque está na mão certa. Ou seja, o instrumento do milagre
precisa estar na mão certa. Então, meus amados, fiquem com esta palavra, os irmãos possam meditar e que o Deus Todo-Poderoso venha falar melhor dentro do seu coração. Amém? Glória a Jesus. Mas não saia daí, porque essa live tem um propósito tremendo que é da gente proclamar a palavra de Deus. Então você já ouviu um louvor, 2 louvores abençoados com o nosso Paulo Veiga, e nesta oportunidade eu quero passar a oportunidade para a nossa missionária irmã Maria do Carmo. Ela também tem uma palavra da parte de Deus. E depois da missionária Maria do Carmo, o nosso pastor Nerisvaldo. Então, a live está tremendo. Então, vai compartilhando essa live com mais pessoas. Amém? Vai dando joinha aí. Enfim, deixa Deus te usar. Vamos ouvir mais uma porção da Bíblia, da palavra de Deus, com a nossa irmã Maria. Está com a oportunidade.